subo por YouTube e coloco o link aqui, tá? Tá bom. Uhum. Eu consegui Pode- entrar aqui, ó. Mas eu vou estar acompanhando aqui, tá? Só Não, que fica eu vou tranquila, você poder, está trabalhando, né? não vou poder falar toda hora, mas eu tô aqui. Aí no final da aula eu Uhum. coloco a presença também, tá? Não, Mas eu tô tranquilo, aqui. tranquilo, tá? Então, que a gente, para vocês eu não vou fazer isso. Ontem eu, até no grupo de análise, viu, Yali? Você tava, o Cássio também, você tá, né, Cássio? Na análise também. Eu falei que ia fazer chamada na primeira e na segunda aula. Para o caso de vocês, eu não vou fazer isso, já vou dar a presença nos dois, porque não tem problema, tá? Como eu já conheço os dois e sei que vocês sempre acompanham, não tem problema nenhum, tá? Então a gente vai. As nossas aulas vão ser de terça e quinta, né? Nesse horário, agora às 9h40 da manhã, tá? Até 11h30. Ok. Hoje talvez a aula talvez dure um pouco menos, não sei. É, bom, a gente já se conhece, né? Então não tem tanto problema. Eu vou. Você sabe mais ou menos a maneira que eu trabalho, né? O que eu vou só mostrar aqui no plano de ensino. Aliás, eu não tinha colocado, né? Nem dá para usar porque eu não coloquei só as avaliações, né? A gente vai ter 60 aulas síncronas, tá? Que é as aulas, então, ou seja, a gente vai ter essas 15 semanas de aulas, tá? Expositivo, e depois eu vou ter que completar, porque para completar o semestre todo eu preciso de 72 aulas, então 12 aulas vão ser assíncronas, então são 12 aulas que eu vou ter que gravar vídeo, ou fazer alguma atividade com vocês, resolução de exercício, alguma coisa assim, tá? É, eu não fiz a avaliação ainda, porque não deu tempo, mas a nossa é simples, tá? Como são os dois, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 3 provas, né? E um seminário, tá? Cada um vocês vão fazer um seminário. Como vocês estão em dois, a gente vai poder fazer o seminário e vocês gravam ou gravado, né? Vai gravar e depois a gente vai assistir juntos. Ou eu vou pôr para vocês assistirem, né? E eu vou avaliar esses vídeos, né? Como até faria o seminário na aula síncrona, só que aí, como a Yali de manhã ela tem que trabalhar, talvez a gente possa até marcar para vocês apresentarem numa aula extra, né? Uma aula fora desse horário, né? A gente pode combinar depois. E entrega de lista, né? De exercício, tá? Então, essas listas mais as listas mais do seminário vão ser 25 pontos, os 75 vão ser de provas, tá? É, A entrega das listas, eu vou tentar fazer com que seja semanal, claro que vai ter semana. Por exemplo, essa semana mesmo, provavelmente a gente não vai ter nenhuma, mas já na semana que vem eu já vou colocar a primeira, né? É, E aí, como você e a Ali já fez disciplina comigo, Cássio nesse formato remoto, Cássio eu não lembro agora se ele fez estruturas algébricas, mas vocês já sabem mexer com o Teams, né? Então eu vou sempre postar naquele lugar que são tarefas e trabalhos ali. Vocês vão anexar as respostas, soluções ali, tá? E eu vou corrigindo. Cada trabalho vai valer 10 pontos, aí eu vou tirar a média deles, né? Mais o seminário valendo 15, até 15 pontos. E depois mais as notas das provas, cada uma valendo 25, tá? Alisson, Oi. as, as provas podem ser feitas em outro horário? Você poderia abrir? Claro, claro, não precisa ser só no horário de aula, não, tá? Depois Como, como vocês estão em dois, não tem a problema, gente dá para vem. fazer de forma assíncrona. Depois. Hum? Tá, ok. Depois a gente Uhum. vê, então. Tranquilo. Isso depois eu vou colocar as datas, a gente faz fora. Porque o problema de fazer a prova fora, assim, às vezes quando é mais, aí tem o problema das pessoas colarem. Não que não vão colarem, não vão colar mesmo no formato sendo dentro de aula, né? Porque é mais difícil controlar isso, mas pelo menos menos tempo para quem está com essa má intenção. No caso aqui, a gente já só está em dois, tranquilo, essa disciplina é optativa, né? Então, dá para a gente fazer isso, tá ok? É,
Então é isso, gente. A gente vai fazer isso, essa avaliação é essa, né? A gente vai fazer dessa forma, e é entrega dos trabalhos, mais prova, tá? Talvez possa mudar um pouco, eu possa pedir uma coisa a mais, outra uma coisa a mais ali também, depende, mas a princípio vai ser isso, tá? É, antes da gente prosseguir, vocês têm alguma dúvida com relação ao curso, com relação. O que eu vou avisar vocês desde já, e ele é muito mais. A vantagem vai, a vantagem vai ser, a vantagem para vocês é que quando vocês forem fazer MMA, esse curso vai ajudar bastante, tá? Porque Sim. ele é praticamente, O, ele é praticamente ali as aulas de MMA, tá? Que pelo que eu estava olhando, como eu dei o semestre passado, não sei se o pessoal contou para vocês, o curso foi puxado, tá? Esse aqui também é EDP, é uma da EDP é uma área legal para quem gosta, tá? É muito específico, né? Geralmente hoje você vê seus colegas, vocês podem ver pelos seus colegas, estão fazendo álgebra, geometria, nos TCCs, e estão fugindo e não vão muito para esse lado da análise, né? EDP é uma área que já foi muito difundida, então ela tá com ela tem um pouco mais, como que eu posso falar? Análise em todo, né? Elas são áreas que são mais. Os problemas começaram a ficar um pouquinho mais complexos, por quê? Porque ela se difundiu muito, né? Geralmente no Brasil começou mais com analistas, por exemplo, não só o Brasil, o mundo, né? Começou mais a trabalhar com essa parte de análise, naturalmente, por conta das questões de cálculo, essas questões trabalhando com funções, do que as outras áreas. As outras áreas são um pouco mais novas, né? E por isso ela apresenta problemas complexos. Não que as outras não tenham, tá? Por exemplo, se você for estudar álgebra hoje, os problemas de álgebra comutativa, por exemplo, eles são extremamente complexos porque o pessoal estudou tudo que tinha assim mais palatável assim, a galera já fez tudo. E aí tem muita gente que parte para álgebra não comutativa, também é uma área muito difícil, tá? A geometria também. A geometria tem um probleminha a mais que é a notação, tá? Quando você vai trabalhar ali com geometria, essas coisas, a notação é um pouco complicada, tá? Mesmo a topologia teve que se inovar, porque tudo que tinha ali, muito mais palatável, como no caso da álgebra, foi feito, então os problemas se tornam mais complexos, né? Não que não tenha nada a fazer, é que a coisa ficou difícil. A IDP também. Só que não é o nosso caso aqui. Esse aqui é um curso clássico, tá? É para graduação. Em geral, esse curso aparece assim como optativa mesmo, porque ele é, em geral, quem trabalha mais assim, ou é no mestrado, ou às vezes até no doutorado. Eu fiz esse curso de EDP clássico assim no doutorado, para vocês terem uma ideia. Eu não cheguei vendo nem no mestrado. Mas claro, a gente não vai chegar ali, né? Não vai ser nesse nível. Mas quando tem na ah, graduação, ele é um pouco mais puxado. Oi. será que aí no Pontal deve ter algum livro, né, de EDP, né? Acho que vai estar Sim, podendo fazer pedido para retirada, acho que eu vou ir tá. pegar. Isso tem Ou aqui, ver ó. se os que você vai postar, o material que você vai postar, acho que eu vou imprimir para ficar lendo e rabiscando. Lá no livro, lá no site, aqui na nossa sala, já tá todo o material lá, Yara. Eu, na verdade, aproveitei a sala de Ah, MMA, então já tá tudo que tem lá. E eu, depois eu vou ver. inclusive, tenho o PDF desse livro aqui, olha, que é o da Valéria, tá? É o livro Ah, principal que a gente vai usar, da eu vou Valéria imprimir. Iori, tá? E esse livro aqui, inclusive, se vocês verem aqui, deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui. Vamos lá, aqui, vamos lá. Então entramos aqui, deixa eu deixar aqui, ó. Então, aqui nos arquivos, ó. Então, ó, transformada, livro transformado de Laplace, tem uns slides lá que eu já trabalhava, e aqui, olha, material de aula. Olha, um curso, esse daqui, olha, um curso
da graduação Valéria Iori, tá? Esse daqui é o PDF desse livro aqui, então já tá aqui, viu, Yali? Você não precisa buscar lá não o livro não, tá? A não ser que você queira ter o livro físico, tá bom? E tem vários outros materiais GDP aqui. Ah, o bom desse curso é que, como eu falei, eu dei MMA o semestre passado, então ele está praticamente montado com os materiais ali, né? Agora eu só vou precisar mudar as listas, exercícios, essas coisas assim, mas ele tá quase pronto, assim. Por exemplo, a análise já não está assim, esse eu vou precisar montar, mas o GD, esse curso de EDP ele já está pronto, porque ele é muito parecido com esse do MMA. Quando eu olhei na ficha na ficha, né, ele é muito parecido, né? Então tá aqui, tá? Então, com essa é uma preocupação a menos que vocês vão ter. Agora, então essa área, ela é a área de EDP, então a gente vai. Por que que ela foi tão, ela já é tão difundida e tão estudada? Porque EDP é praticamente os problemas da física, tá? Aparecem. Por exemplo, equação do calor, de difusão, tá? É um problema que surgiu na física, equação da onda. E equação de Laplace, esses são os modelos principais de problemas com EDP, tá? Qualquer outros problemas que apareçam aí, em geral, podem ser reduzidos a ele, ou pelo menos a parte principal, uma coisa que a gente vai ver aqui, que chama a parte principal da EDP, em geral, são esses modelos, né? É um modelo que a gente chama, que daqui a pouco vocês vão ver essa classificação mais para frente, que é o modelo parabólico, tá? Parabólico é a equação do calor, a equação de difusão, tá? O modelo hiperbólico, a equação da onda, representa o representante dela, e os modelos elípticos são as equações, a equação de Euler, de equação de Laplace, tá? Em geral, por exemplo, o problema elíptico, esses problemas parabólicos, hiperbólicos, elípticos, cada um dá uma forma de estudar, tá? Você tem que estudar cada um. Quando você parte para pesquisa em EDP, isso daí ele gera uma área em particular, tá? Quem estuda EDP, por exemplo, eu estudo EDP, eu estudo os modelos hiperbólicos. Por exemplo, o Alisson, do curso, ele já trabalha com essa parte dos elípticos, tá? Então, cada um desses aqui, eles dão pra gente, eles dão um segmento para ir ali, tá? A Yali, Cássio, por exemplo, um dia eu pus ela para assistir o seminário junto comigo do meu orientador, ela viu lá como que é a coisa um pouquinho mais avançada. Aqui a gente vai ver as partes clássicas, né? A gente vai ver o que que é uma solução clássica, o que é uma EDP primeiro, né? A gente depois vai ver o que é solução, depois vai ver que tem a unicidade, unicidade com relação aos dados iniciais. Depois a gente vai ver o método de separação de variáveis, que é a primeira tentativa de achar uma solução para uma EDP, tá? E vai prosseguindo. Vocês vão ver que cada parte que passar ali por mão, o problema parece ser simples, mas na hora que você vai tocar, na hora que você vai manipular, você vê que ele tem uma dificuldade ali. Mas é legal. A parte assim é bem legal. Você vai transformando. Só que vai exigir da gente um bom trabalho, não só de vocês, não só meu, mas de vocês também, né? Pra coisa. E eu espero que quando a gente terminar o curso aqui, vocês pelo menos tenham um gostinho ali. Não fujam, né? O pessoal de MMA, o semestre passado, como foi a primeira vez que eu lidei com essa disciplina, né? De dar esses tópicos GDP, equações diferenciais, parciais, eles sofreram um pouquinho, né? Mas é porque é um pouquinho puxado. Mas depois, quando você entende, vai andar bastante, né? É, enfim, vai ser. Eu espero que a gente tenha um curso bem legal. Agora, eu antes de prosseguir, tem mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram que não saber? Não? Uhum. Vamos começar a aula, então. Eu vou pegar aqui, abrir o slide, né? Deixa eu ver aqui. Acho que dá para abrir daqui mesmo.
Tá? Apresentação. Então, estou tá abrindo aqui. Entendi. Deixa eu pegar ela aqui direto, que é mais fácil. E tá pedindo uma senha aqui para eu entrar. Para abrir o Microsoft. Só um instantinho, pessoal. Só ver uma coisa aqui que. Hum, uhum. Como assim, acesso negado? Ai, espera aí que deu uns probleminhas técnicos aqui, pessoal, que não quer abrir o slide agora, eu não sei por quê. Só um instantinho aqui, tá abrindo, não sei o que aconteceu com o PowerPoint aqui. Abriu. Vamos lá procurar. Compartilhar aqui. Tá, pessoal, a gente vai usar os slides da disciplina de métodos, mas é, como eu disse, né? As disciplinas são iguais, tá? São muito parecidas. Então, vamos lá. Colocar na modo apresentação aqui.
Então, todo mundo vendo aí, tudo certinho, tá? Todo mundo conseguindo ver os slides, Cássio, Sim. ok. Ó, então, como eu disse, pessoal, vamos lá. Então, as equações diferenciais, elas provêm de problemas da física, né? E qual é a característica maior delas? A gente vai ver aqui, né? Geralmente vocês já fizeram EDO, então vocês sabem que são equações diferenciais ordinárias. Por quê? Porque são equações, as EDO são equações diferenciais ordinárias porque envolvem uma derivada de uma variável só, tá? Ou seja, tem uma derivada ordinária, por isso o nome, tá? No nosso caso, a gente vai trabalhar aqui com as derivadas, aqui envolve equações com derivadas parciais, tá? E, e como nas EDOs aqui tem os problemas, tem as dificuldades, problemas intrínsecos a essa abordagem. Nas EDOs a gente conseguia ali alguns teoremas que garantiam existência, unicidade de soluções, tá? Continuidade com relação aos dados iniciais, todas essas coisas dos problemas ali das EDOs, dos PVIs, quando envolvem EDOs. Aqui a gente já tem um pouco mais de dificuldade com isso, tá? A gente não consegue um teorema mais ou menos de geral, né? Que fale que, olha, dependendo se você olhar para alguma equação diferencial parcial, você vai falar, olha, essa equação tem solução, essa solução é única. Não, você não consegue isso aqui, tá? Lá nas EDOs a gente consegue, que é o teorema de Picard, né? E o teorema de Peano. Eles falam sobre existência de solução. Depois ali os seus teoremas derivados ali, você consegue existência, além da existência, consegue unicidade com continuidade com relação aos dados iniciais. Aqui é um pouquinho mais complicado, tá? O fato de você aumentar, para trabalhar com derivados parciais, você está também aumentando a dimensão das variáveis espaciais, né? Então, nisso a gente acaba acarretando um pouquinho mais de problema para resolver, tá? É, como eu disse, é, quais são os problemas, os problemas que aparecem? O exemplo que envolve EDPs, por exemplo, a gente pode pensar numa chapa. Essa chapa, vamos supor que ela está apoiada em dois apoios, pode supor que dois tijolos, tá? Uma chapa de metal, você começa a aquecer ela. De que forma que distribui como que fica ali a distribuição de calor? E como vai se comportar essa distribuição de calor? Ou seja, a gente está querendo saber se tem uma função que governa isso, né? E aí o problema que envolve esse tipo as equações que envolvem esse tipo de problema são as equações diferenciais parciais, tá? Outra é quando, por exemplo, você está num lago, ali olhando, de repente você joga uma pedra nele. Vocês veem que ele forma aquelas ondinhas e elas vão se propagando ali dentro do lago, né? Vão se espalhando, aumentando, aquela rodinha começa a aumentar mais. O que será que governa aquilo? Qual será que a equação governa aquilo? Como que a gente pode modelar esse problema? A gente acaba caindo num problema de uma equação diferencial parcial, tá? E vários outros problemas também que envolvem, por exemplo, a equação de Laplace, que é a questão de, de dinâmica, de estática. Tem muita coisa que a gente vai ver aqui, tá? Então, a gente vai começar com a apresentação. Primeira coisa, tá? Aqui é só questão de notação, tá, pessoal? Então, em si, se estiver muito pequeno, vocês me avisam, tá? Então, para começar, a gente começa a introduzir um pouco da notação. Então, a gente vai denotar um espaço euclidiano, tá? Ou seja, euclidiano vocês podem entender por Rn, tá? Então, o espaço Rn, esse n aqui vai ser um inteiro maior ou igual que 1, tá? Quando for 1, a gente vai omitir o número aqui, vai simplesmente escrever E. E o conjunto dos números inteiros a gente vai denotar por Z, tá? Às vezes a gente vai precisar usar isso.
e esse C vai ser o conjunto dos números complexos, tá? Aí isso aqui é coisa como eu peguei esse texto do livro, né? Isso aqui é coisa da autora, então ela fala que para ela o zero não é um número natural, tá? E aí ela vai denotar os números naturais, o n, como sendo o conjunto dos n, tal que n é maior ou igual que 1, tá? E a notação, quando a gente quiser incluir o zero, a gente vai usar a notação dos inteiros positivos, tá? Quando eu escrever zzinho aqui com mais, vou estar querendo me referir dos números inteiros, tais que n é maior ou igual que zero. Aqui também, os vetores no Rn a gente vai denotar por essas n-uplas, tá? Onde x1, x2 até xn, y, y2 até yn são reais, tá? São números reais. E esses caras aqui são elementos daqui. Se eu pegar a soma usual e a multiplicação usual por escalar, tá? Aquela que a gente está acostumado, a soma termo a termo, né? x1 mais x, se a gente somar x mais y, quer dizer que eu estou somando x1 mais y1, x2 mais y2, xn mais yn, e multiplicação por escalar, multiplico um lambda aqui, ele vai sair, eu vou multiplicar em cada entrada aqui. Com essas operações, o Rn é um espaço vetorial, tá? E aí, como que eu pego uma coisa que também que a gente vai precisar aqui, como que eu meço a distância no Rn? A distância no Rn, ou a norma, né, que a gente chama, a norma do Rn, a gente vai usar a norma euclidiana, tá? Que é a norma que a gente está acostumado, que é x menos y é a somatória de j de 1 até n, de xi menos yi ao quadrado, raiz disso daí tudo, tá? A raiz está no somatório. Isso aqui não é muito longe. Como que a gente mede, por exemplo, se eu tiver no R2? Como que eu faço? Se eu tiver no R2, um ponto R2 é um x1 mais um x1, x2. Como que eu meço a distância desse ponto a um ponto y1 mais um y1 e y2? Eu vou fazer x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Tiro raiz disso, a gente tem a distância, tá? Essa é a chamada distância euclidiana, que vocês já ouviram. Bem, então, quando a gente estiver tratando a norma, vai ser essa norma aqui. Eu não sei se vocês já fizeram álgebra linear, né? E vocês estão fazendo a análise 2, eu não sei se vocês fizeram ainda. Às vezes a Eva, o semestre passado a Yali fez, né? A Eva deve ter falado das outras. Essa daqui não é a única forma de medir a distância no RN. Você pode medir aqui também, só por curiosidade, a gente pode também a distância, a gente pode medir o máximo das distâncias de xi menos yi, é uma dessas, ou a gente pode, essa daí é a norma do máximo que a gente chama, e tem a norma da soma, que é simplesmente somar xi menos xi menos yi, sem ter o quadrado ali, sem ter a raiz. Também essa é uma outra norma, tá? E aí, vocês vão fazer topologia agora, né? Não sei se vai fazer topologia, Cássio. Eu deixo para o último período. Ah, tá. Então, não vou contar mais ou menos a coisa, né? Cada norma dessa, você tem uma topologia, né? Você tem uns abertos, elas são as topologias equivalentes, né? Porque essas normas são uma coisa que a gente chama de norma equivalente, tá? Mas não vem ao caso aqui. O caso é que a gente vai fixar essa daqui para trabalhar, tá? Então, toda vez que eu estiver dizendo de distância aqui, trabalhando com a distância, vai ser essa daqui, tá? E aí, com essas noções básicas, a gente tem a noção de bola aberta, bola fechada, tá? Você já fez, não sei se você fez análise 2, o professor deve ter falado isso, mas é o equivalente de intervalo aberto e intervalo fechado, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar quando o conjunto de todos os pontos que estão a uma distância R, tá? Esse R é positivo, e um ponto fixo x0 é chamado de bola aberta de centro x0 e raio R, e a gente denota por isso aqui, olha, bola, o B, tá? Aqui entre parênteses, x0
do ponto vírgula R, quer dizer o quê? É o conjunto dos pontos, x pertencente ao Rn, tal que x menos a distância de x ao x0 é menor que R, tá? Se eu chamar de bola aberta, o conjunto... Deixa eu só pegar uma coisa aqui que eu esqueci de colocar. Porque eu comecei na aula hoje e estava esquecendo. Eu tenho uma mesa digitalizadora aqui que a gente pode escrever. Tá? Tinha guardado ela que eu não estava usando, agora é hora de tirar ela da caixa de novo. Aqui. Se você não fez análise 2 também, né, Cássio? Eu já fiz. Vai fazer Não, agora. fiz um. Tá. Mais uma coisinha aqui. Então vai ser rapidinho a explicação. Eu vou fazer uma... Vou parar um pouco de compartilhar o slide aqui, tá? Para eu mostrar uma coisa, então, antes da gente continuar, tá? Aqui, deixa eu só fazer uma coisa. Se vai aparecer aí. Tá aparecendo uma telinha branca aí, Cássio? Não estou vendo. Peraí, vamos ver se vai carregar. Vamos. Não tá querendo, por quê? Aí. Apareceu, Cássio? Diário? Não. Ainda não? Nossa, tá abrindo devagar. Ele não quis abrir. Tá, deixa eu abrir pelo computador aqui. Whiteboard. Vou tentar por outra via aqui. Acho que agora vai dar certo. Mas tente. Deixa eu passar isso aqui na outro lado. Aqui. Tá vendo uma telinha azul aí, né? Tá abrindo ali. Uhum. Aquela lousa, não sei se já viu aquela mesa digitalizadora, então eu uso o Microsoft Word. Vamos ver agora, vamos ver se ele abre aqui, que é só para explicar uma coisa rapidinho. Aí, né? Inclusive, isso aqui é das últimas aulas do semestre passado. Olha, então, Cássio, o que eu iria explicar? Por exemplo, o conjunto, a bola aberta, como eu disse, é o B,
de centro x0, tá? Isso aqui é o centro da bola. E raio R. Como tá lá, esse aqui é o conjunto dos x pertencente ao Rn, tá? Cássio e Ali. A Yali já viu isso bastante, por isso que eu tô mais chamando você do que ela, tá? Mas Yali, se quiser se manifestar, tá? Então, isso aqui é o conjunto dos x, tal que isso aqui, olha, a norma de x menos x0 fica menor do que R, tá? Esse é um módulo aqui, ó, só lembrando que esse módulo x menos x0, tá, como a gente colocou lá, é a raiz de, vou abrir para vocês verem, tá? Menos x0 é x1. Tá? Aqui o ruim é quando eu vou apagar e é uma bagunça só. x1 menos x, é y1, é x. Vou colocar aqui x0, vou colocar x01 quadrado mais x2 menos x02 ao quadrado mais 3 pontinhos mais xn menos x0n ao quadrado, tá? Aqui a gente só está olhando o x é o x1 é xn, o x0 é o x01 é x0n, tá bom? Então, o que é esse conjunto aqui, Cássio? Essa bola aberta. Então, eu vou lá, eu vou fixar aqui, ó, vou pegar aqui, vamos fazer no plano. Vou pegar até uma cor diferente aqui, pegar o vermelho. Então, vamos fazer no plano aqui. Então, isso aqui é o 0, tá? Aqui eu vou pegar o ponto x0. O ponto x0 vai estar ali, tá? Deixa eu só apagar rapidinho. Aqui. Então, aqui é o ponto x0, tá? E o que acontece aqui? Aqui eu estou dizendo que eu quero todos os pontos a uma distância r, tá? Então, vamos supor que o r é desse tamanho aqui, ó. Então, eu vou pegar todos os pontos que estão a uma distância menor do que r. Se eu estou pegando uma distância menor do que r, os pontos que estão a distância exatamente de r, eu vou pontilhar eles, porque eles não vão entrar no conjunto, tá? Eu vou formar uma bola aqui, assim, tá? E esse conjunto aqui, ele é exatamente todo mundo que está dentro aqui dessa bola, tá? E por que eu chamo de bola aberta? Eu chamo de bola aberta, Cássio, porque não pega exatamente a fronteira da bola, não pega o círculo aqui, tá? Certinho? Então, essa é a bola de centro zero, de centro x0 e raio R, tá? Da mesma forma, usando a mesma coisa, a anotação, eu posso ter, deixa eu ver só como que ele vai usar aqui. É exatamente, ele não vai falar, eu vou falar aqui. A bola fechada. A bola fechada, a gente vai, ó, a gente pode denotar assim, ó, x0, vai aparecer às vezes assim, tá? Com um fechozinho em cima, isso aqui representa a bola fechada de centro x, é o conjunto de todos de centro x0 e raio R. Esse aqui é o conjunto de todos os x pertencentes ao Rn, tal que não vai caber ali, eu vou pôr aqui embaixo, norma de x menos x0 é menor, igual a R, tá? Tá? Esse é o conjunto. Qual que é a diferença desse para esse? Esse aqui, olha, esse aqui, a hora que eu for desenhar ele, mesma coisa, vou pegar lá o ponto x0 ali, ó. Eu vou lá no raio R. A diferença é que agora a gente não pontilha, a gente simplesmente pega tudo, tá?
Então, é o bordo mais o que tem dentro aqui, ó. Tá? Então, a bola fechada, Cássio, além de incluir o interior aqui, ela inclui também o círculo, tá? Então, isso significa a bola fechada de centro x0 e raio R, tá? A gente pode tanto usar a notação assim, às vezes pode aparecer assim também, ó, bola fechada, centro x0 e raio R, tá? As duas notações são iguais, tá? Elas só diferem por notação mesmo. Certinho? E, finalmente, o último, que a gente chama de esfera, tá? A esfera a gente chama, denota por S, a esfera de centro x0 e raio R é exatamente o conjunto dos pontos x pertencentes ao Rn, tais que o módulo x menos x0 é igual a E, tá? Se eu for fazer um desenho aqui, que nem eu vou fazer aqui embaixo agora, eu pego o ponto x0 aqui, pego aqui, eu traço a raio R, tá? Esse cara aqui eu vou até fazer com azul para você ver. Ele vai ser só a parte azul, tá? Ele só vai pegar o círculo, não vai entrar o interior, tá? Então, a bola, a esfera de centro x0, de centro x0 e raio R é exatamente isso aqui, tá? Aí, recapitulando, só resumo: a bola aberta é o interior da bola, tá? Do interior do disco, tá? A bola fechada é o interior do disco mais o bordo dele, né? Mais o círculo que faz o bordo dele. E a esfera é só exatamente o bordo, só o círculo, só a circunferência, tá? Vou voltar a compartilhar os slides, ok? A gente viu isso em análise 2, era um Vocês viram, né? exercício. Em álgebra linear 2 também, como era naquela parte de norma. Não sei se o Cássio lembra, mas foi bem Ah, rápido. exatamente. Você viu em vários outros lugares, né? Na introdução à É, análise em análise funcional. funcional, foi a primeira vez que eu tinha visto. Só que aí, acho que análise 2, álgebra linear, a gente viu mais um pouquinho. Acho que foi bem rápido, mas eu entendi melhor depois. Ah, sim. O Cássio, tem dúvida nisso aqui? Você pode Não, falar se tiver dúvida, não, né? É tranquilo, é natural para você, tá? Qualquer coisa você fala, viu? Aqui não tem. Eu falo para vocês, até falo, tanto você e a Alice, vocês vão ser. A única diferença para mim, de mim para vocês, são só 10 anos de estudo. Só que eu tenho certeza que quando vocês chegarem chegarem com o mesmo tempo de estudo, vocês vão estar muito mais espertos do que eu, tá? Então, por isso que eu considero qualquer dúvida aqui é dúvida, gente, porque eu lembro que eu tinha muita dúvida quando eu comecei a ver essas coisas assim a primeira vez, tá? Então, pode perguntar à vontade, tá? Vamos lá, então. Vamos compartilhar de novo os slides, né? Olha, então aqui, Cássio e Ali, como eu tinha dito, então a bola de centro x0, a bola aberta, é o conjunto dos pontos x tá no Rn, né? A bola de centro x0 e raio R é o conjunto dos pontos x que estão no Rn, tal que a distância dele para o x0 fica menor do que R, tá? Aí, um subconjunto ômega, eu vou dizer que ele é aberto, se dado qualquer ponto de ômega, tá? Qualquer ponto que eu pegar aqui, vai existir uma bola aberta de centro x0 e um raio R, de forma que essa bola esteja inteiramente contida dentro do ômega. O que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer aqui? Ó? Vou escrever no slide mesmo, não vou abrir a lousa agora. Vamos supor, eu tenho aqui. Vamos supor que eu estou no R2 aqui, tá?
Desculpa, deixa eu apagar aqui, que não era isso. Esse aqui é meu ômega, tá? Ele vai ser aberto como eu tracejei aqui o bordo dele, como eu estou tracejando o bordo dele, quer dizer que ele não pega o bordo, tá? Então, o que quer dizer um conjunto aberto? Um conjunto ômega ele vai ser aberto se eu pegar qualquer x0 aqui dentro, tá? O x0 aqui, eu consigo pegar, traçar, pegar um raio suficientemente pequeno de forma que essa bola, ele não vai deixar o slide, eu não gosto de escrever nele por causa disso, tá? Às vezes ele não deixa. Suficientemente pequeno para eu fazer uma bolinha para ele ficar inteiramente contido aqui, tá? E aqui, gente, por mais que esteja perto aqui do bordo, eu sempre consigo, porque o bordo não entra, eu sempre consigo encontrar um raio menor que seja, tal que o ponto, eu consigo envolver o ponto por uma bola e essa bola esteja inteiramente contida aqui. Se todos os pontos de ômega eu conseguir fazer isso, eu vou dizer que esse conjunto é aberto, tá? Certinho? Alguma dúvida? Se vocês quiserem ver, por exemplo, um exemplo concreto de conjunto aberto, a gente pode pegar no R2, né? Vamos supor que eu pegue aqui o conjunto. É que aqui eu não tenho outra cor, mas vamos supor que eu não pegue o eixo X e pegue só a parte superior aqui do meu R2. Esse aqui vai ser um conjunto aberto, tá? O ômega poderia ser isso aqui, ó. O ômega poderia ser o X pertencente ao R2, tal que x1 maior que zero e x2 maior que zero. Por exemplo, então eu estou pegando esse primeiro quadrante aqui, tá? Esse cara aqui, ó, se eu pegar e não pegar o bordo, esse cara é aberto, porque qualquer ponto que eu for pegando aqui próximo, eu consigo uma bolinha que está inteiramente contida aqui. A mesma coisa aqui, tá? Por exemplo, vamos pegar um ponto bem pertinho aqui. Eu vou lá, traço uma bolinha e tá aqui dentro. Mesmo aqui, pega uma bolinha aqui e tá aqui dentro. Se os pontos, como todos os pontos é possível, os pontos que estão longe estão tranquilo. Os pontos que estão pertinho eu sempre consigo um pedacinho. Né? Então, esse conjunto eu vou dizer que ele é aberto. Tem alguma dúvida, sim, nisso? Yali, Cássio? Não, tranquilo. Uhum. Cássio também tranquilo? Tranquilo? Então, esse é o conjunto aberto, tá? E o conjunto fechado, eu vou pegar o fechado, um conjunto é fechado, se eu pegar o complementar dele, isso aqui é o complementar. O que é o complementar? O complementar de um conjunto é o conjunto de todos os pontos que não estão nele, tá? É exatamente isso aqui, ó. Eu pego um conjunto F, tá? No Rn, quem é o complementar? Eu escrevo assim, Rn, F, posso escrever assim, ou posso escrever assim também a mesma coisa, tá? Às vezes aparece assim também, ó. Rn barra F, tá? Isso aqui quer dizer complementar. É o complementar de F em Rn. Ou seja, vamos supor, eu pego F, jogo fora, o que ficou lá é o complementar de F. Tá? É o conjunto de todos os pontos x pertencente ao Rn, tal que não estão em F. Isso eu chamo de complementar. E aí, eu vou dizer que um conjunto é fechado, tá? O conjunto F é fechado se eu pegar, a hora que eu pegar o complementar dele, o complementar for aberto, tá? O conjunto é aberto no sentido que a gente acabou de explicar aqui. E o fecho de um conjunto, dado um conjunto A, o fecho desse conjunto ele é denotado por a barra aqui, com a barrinha em cima aqui, é o menor conjunto fechado, tá? Fechado nesse sentido, que contém o interior de A, tá? Esse é o fecho. O que significa isso? Quem que é o fecho do conjunto ômega aqui? O fecho do conjunto ômega é todo mundo que está aqui dentro, mais esse bordo aqui. A gente vai lá, pega o bordo aqui. Tá? Esse aqui é o ômega barra. Então, esse é o conjunto, é o fecho. Eu pego todo mundo, inclusive a fronteira ali. Tá? Pode ter. E vou aproveitar para explicar tudo de uma vez. Então, ele contém interior.
E assim, o interior do A, a gente denota com... O que que é o interior? É todo mundo que está dentro, tá? São os pontos que não estão na fronteira. O interior de A é o maior conjunto aberto contido em A, tá? É todo mundo que está aqui menos na fronteira. E aí a fronteira, que a gente chama, a fronteira de A, que é no caso aqui, essa é a que circunda aqui. Claro, eu estou usando esse exemplo, mas, por exemplo, se eu pegar quem que é a fronteira desse conjunto ômega, se o ômega for esse aqui, ó. Se for esse aqui, a fronteira é todo mundo que tá, a fronteira dele é esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, tá? Quem que é o interior dele? O interior dele é todo mundo que não está na fronteira, que está aqui, tá? Aqui nesse caso, quem que é a fronteira é essa parte circundante aqui. Quem que é o interior é esse aqui. E como que a gente difere um conjunto que está na fronteira ou não? Como que a gente consegue saber que um ponto está na fronteira ou não? Gente, qual que é a característica de um ponto que está aqui em cima? Ó? Deixa eu ver aqui. Cadê? Sumiu o cursor. Está aqui. Qual que é a característica de um ponto que está aqui? Você simplesmente, os pontos que estão aqui são os pontos que, quando eu traço uma bolinha em volta dele, vai ter pontos que estão no conjunto e com pontos que vão estar no complementar do conjunto. Se acontecer isso para todos os pontos, para todo ponto que a gente pegar, por exemplo, eu pego um ponto aqui, eu traço uma bolinha, vai ter ponto que está fora dele e ponto que está dentro. Que é diferente, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, eu consigo traçar uma bolinha que tá com todo mundo dentro. Esses daqui não. Esse daqui, por mais que eu pegue, por mais que eu diminua o raio, sempre vai, a bolinha vai conter pontos pontos do conjunto e pontos que estão fora do conjunto, tá? Esses daí são os pontos de fronteira, que é isso que significa isso aqui, olha. A fronteira do conjunto são todos os pontos que estão. A fronteira são todos os pontos que estão no fecho, né? No fecho de A, tal que X não pertence ao interior, X não está dentro, tá? Eles estão aqui. Quem que é a fronteira desse conjunto aqui, ó? A fronteira desse conjunto é essa aqui, ó. Qualquer ponto que eu pegar aqui, a bolinha vai estar com pontos do conjunto e pontos que não estão no conjunto, tá bom? A Yali já tinha visto isso. Cássio, tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Tá? Essa é a anotação. Uma outra coisa que a gente vai usar aqui também, né? Então a gente vai supor que vocês sabem trabalhar aqui, ele está falando, e claro, eu conheço vocês, vocês sabem que é uma função, isso é tranquilo, mesmo uma função de Rn em E, tá? A gente vai usar essa notação, tá? Para falar que é uma função de várias variáveis, tá? E a gente vai usar essa notação para derivadas parciais. Geralmente a gente vai usar mais essas duas aqui, tá? Mas essas daqui às vezes podem aparecer também. Mas em geral a gente usa mais essas daqui, ó. Então aqui a derivada parcial da U com relação a x, tá? A primeira variável posso fazer assim, del x, ou a derivada aqui com a derivada com relação a x, ou a derivada com relação à primeira variável x aqui. Aí a gente pode ter as derivadas de ordem superior, então aqui eu derivei duas vezes com relação a x, que é a mesma coisa aqui, com relação à primeira variável, tá? E aí a gente começa a mudar, né? Por exemplo, se eu quero a derivada parcial com relação a y, aqui vai mudar, né? Vai ficar deu y, o y, derivada com relação a y, e a gente tem as derivadas de segunda ordem, por exemplo, mistas, tá? E aqui também de ordem, dá para ir para derivadas de ordem superior, né? Que são que são aquelas del n, u, del x1, del x2, del x3, tá? Isso eu acho que vocês têm familiaridade, né? Tranquilo? Tá. Por que que eu estou perguntando? Porque eu estou fazendo isso por conta disso. Eu vou definir o que é uma EDP aqui. Tá? Então, uma equação, a derivadas parciais ou uma equação diferencial parcial, a EDP, é uma equação que envolvendo duas ou mais variáveis independentes, tá? Por exemplo, x1, x, y, z e t,
3 pontinhos, tá? E suas derivadas parciais. De maneira mais precisa, uma EDP é uma equação, uma EDP com N variáveis independentes, é uma equação da seguinte forma. F, x1, x2, xn é uma equação que envolve as variáveis independentes, a variável dependente, que é a U que a gente quer encontrar, e as derivadas da U, a derivada de primeira ordem, a derivada pode envolver as derivadas de segunda ordem, até a késima ordem, tá? E aqui a gente está considerando x como sendo, se a gente usar x aqui, a gente vai usar x, como a gente já colocou lá em cima, x é igual a NU plus x1 até xn, tá? E ela está num ômega, onde ômega, a gente vai sempre trabalhar com ômega aqui para a equação, para nossa EDP, ele vai ser sempre um conjunto aberto, tá? Depois, mais para frente, a gente vai ver que esses conjuntos ômega aqui, eles influenciam muito na resolução da EDP, tá? Dependendo do ômega ali, a gente tem muita dificuldade de encontrar a solução, tá? A solução por funções elementares. E assim, depois vocês vão ver na prática, né, que a gente vai conseguir as soluções explícitas, né, a solução assim com uma fórmula ali, com uma expressão, vão ser poucos os casos, né? A gente, em geral, não é o caso aqui que a gente vai trabalhar no curso, mas em geral a gente prova só existência e unicidade, mas não mostra exatamente qual é a solução. Aí a parte, que acontece? Mas se pergunta, mas professor, então se eu não consigo expressar sempre a solução, como que eu faço? Aí que entra a análise numérica, aí que entra a parte da parte do cálculo numérico, a parte matemática aplicada, tá? Para que às vezes a gente consegue uma aproximação de solução para essas equações, tá? Uma coisa que a gente vai depois ver o que é uma solução, tá? A gente consegue uma aproximação, não exatamente solução de forma explícita, tá? Mas olha, uma EDP é uma coisa desse tipo aqui, tá? Só que qual é o problema? Esse daqui já é uma coisa que eu coloco para vocês, olha. Isso aqui é uma equação envolvendo, isso aqui é uma forma mais geral. Só que esse daqui, se eu deixar usar, se eu for me basear só por essa expressão aqui, a gente vai ter um pequeno problema, tá? Essa definição aqui de EDP, ela traz alguns problemas para mim. Por exemplo, vai trazer equações que não tem, que a gente já de cara sabe que não existe solução. Por exemplo, essa daqui, olha. A gente pode ter expressões absurdas do jeito dessa maneira aqui, exponencial de o x mais o y igual a zero. Ou seja, eu estou falando o que eu tenho aqui. Isso aqui ele está falando assim, eu quero resolver e de o x mais o y igual a zero. Isso aqui não tem chance de ter solução. Por que não tem chance de ter solução? Que não existe nenhuma função tal que satisfaça isso. É porque a exponencial, ela nunca se anula. Então não tem como não tem chance de a gente encontrar nenhuma equação que possibilite fazer isso aqui dar zero, tá? Nenhuma solução que possibilite isso aí dar zero. Ok? Então, por exemplo, esse daqui é um absurdo. Então, para evitar esses problemas, a gente depois, para evitar esses problemas, a gente vai classificar, vai dar uma noção do que eu vou chamar, a gente não vai ver agora, mas uma noção que eu chamo de problema bem posto. O que é o problema bem posto de uma EDP? O problema bem posto no sentido de Hadamard. É um problema que a gente depois, eu vou definir, porque a solução ainda não sei se vai dar tempo, tá? A solução um problema bem posto é uma equação que possui solução e essa solução é única. E ainda a solução depende de uma coisa que a gente chama de dados iniciais. Isso aí é o problema bem posto no sentido de Hadamard, tá? Aí, quando a gente faz isso, a gente evita, por exemplo, problemas daquele tipo lá que não tem solução, que são absurdos, né? Por quê? Porque aquela equação 1 ali que a gente colocou, ela é muito geral, então ela abarca pode abarcar problemas que não têm solução, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo. Não. Ó. Então, a gente tem algumas coisas que a gente classifica
tem algumas ferramentas para classificar nossas EDPs, como a gente fazia lá nas EDOs. Se vocês fizerem EDO, vocês lembram que o professor começou a trabalhar com a equação diferencial ordinária linear, depois de variáveis separáveis, depois de como que era aquela ela homogênea, equação de Euler, essas coisas assim, a gente tem algumas classificações. E as EDPs é a mesma coisa, a gente vai classificar a EDP segundo a ordem dela, tá? Depois eu vou dizer que é isso.